Boa noite, gente. Graças a Deus pela sua vinda na casa de Deus. É isso aí que o pastor falou. Deus vai falar contigo. Não sou eu, não. É Deus. Graças a Deus. Vamos fazer uma oração. Meu Deus, muito obrigado. Mais uma vez, vamos compartilhar da Tua palavra. Nós pedimos a Tua inspiração, o Teu espírito de revelação, o Teu espírito de conhecimento, que possa corroborar o nosso coração, Pai, com sabedoria, que o Senhor possa derramar nessa noite, Pai, vasta sabedoria no coração daquele que ouve a Tua palavra. Abre o nosso entendimento, Pai, que nós nessa noite possamos ser corroborados no nosso espírito, Pai, com iluminação da Tua palavra, Pai. Desvenda, Senhor, todas as dúvidas, Pai, tira do nosso coração tudo aquilo que possa atrapalhar seu entendimento da Tua palavra. Nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Te pedimos aquilo que Tu fizeste, Pai, com aquela mulher que ouvia o apóstolo Paulo. Tu abriu o coração dela para compreender as Tuas verdades. Abre o nosso coração nessa noite para que nós possamos compreender a Tua palavra. Eu te peço no nome do Senhor Jesus, te agradeço assim, amém e amém. Amém, queridos? Graças a Deus pela sua vida. Vamos compartilhar da palavra de Deus. O que eu gostaria de falar com vocês é uma palavra bem simples. O pastor Hélio tem falado aqui sobre a semente da bênção. Hoje eu não vou dar sequência nisso, porque Deus pediu para que eu falasse sobre outra coisa. Até um assunto que eu já falei aqui uma vez, mas esse assunto tem martelado no meu coração direto. Claro, é o Espírito Santo, Ele quer instruir, Ele quer edificar a sua igreja. A igreja é dele, a igreja não é do pastor, a igreja é do Espírito Santo. Ele é o nosso pastor, nós somos ovelha do seu pastorado, nós estamos aqui para ouvir a voz dele, Ele que comanda as nossas vidas. Então, sabendo disso, nós só nos dispusemos para estar na mão dele, fazer aquilo que ele quer. Ele sabe, ele tem sempre o melhor para falar com cada um de nós, né? Eu não conheço você, ele te conhece. Você não me conhece, ele me conhece. Então ele sabe. Essa palavra tem martelado muito no meu coração, que é nós aprendermos a viver no plano de Deus. Aprendermos a viver no plano e no propósito de Deus. Nós fomos criados com um propósito. Deus teve um plano no nosso nascimento. Sempre quando falo sobre esse assunto, eu friso, o Espírito Santo me manda frisar nessa tecla. Por mais que nós não sejamos planejados pelos nossos pais, por Deus nós fomos. Por mais que nós não tenhamos sido desejados pelos nossos pais, por Deus nós somos. Porque Deus é quem dá a vida. Deus é quem dá a vida. Só Ele pode dar a vida. Um homem e uma mulher em um ato conjugal, eles não podem conceber a vida. A vida não se limita no corpo humano, a vida se limita no espírito. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o homem é um espírito que possui uma alma que habita num corpo. O espírito vem de Deus, nós sabemos disso. Então logo a vida vem de Deus. Nós somos somente um canal, homens e mulher, para gerar o quê? Uma vida, o propósito. Gerar aquilo que Deus quer, o sonho de Deus, os planos de Deus. A Bíblia diz que os filhos são o quê? São heranças do Senhor. É dele, tudo é dele, nada nos pertence. Nós estamos aqui como meros administradores. E nós temos uma caminhada de fé, uma jornada. A partir do momento que nós fomos resgatados do pecado, nós voltamos a caminhar no propósito de Deus. Deus, Ele sempre teve um plano para a vida do homem, para Adão. Ele plantou o homem no jardim para que o homem cumprisse o propósito que Ele tinha planejado para Adão. Adão não foi criado por mera vontade de Deus. Vamos criar um homem, estava conversando com o pastor Anderson, vamos criar um homem. E por quê? Jesus poderia perguntar, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas por quê? Vamos ver no que vai dar. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos brincar de Playmobil. Não, Deus tinha um propósito. Gênesis capítulo 1, verso 26. Ele disse o seguinte, olha, você vai dominar essa terra. Você vai sujeitar essa terra. Você vai ser um administrador dessa terra. Você vai ser um rei nessa terra. Eu sou o rei dos reis. Você vai ser um rei nessa terra. Então ele criou Adão para que Adão fosse um administrador, para que Adão dominasse essa terra. Só que nós sabemos, o pecado entra, o homem perde a autoridade por causa do pecado, a desobediência, ganhou a natureza do pecado, a natureza de Deus sai do homem, porque ele desobedeceu.
E essa desobediência passa a todos os homens. Todos que nascem debaixo dessa desobediência. Não por escolha, falta de opção, mas por causa do que o primeiro Adão fez. Desobedeceu, todos estão fora agora do plano de Deus. Adão desobedeceu, ele mesmo, pelo seu próprio ato, ele saiu do plano, ele se afastou do propósito de Deus. Porque viver afastado de Deus é viver afastado do seu propósito, é viver afastado dos seus planos, é ter que fazer a sua vida, é ter que planejar a sua vida, calcular os prejuízos, calcular as perdas. Esse é o trabalho do homem que vive afastado de Deus, porque ele não faz mais parte do plano de Deus, por causa de uma natureza que governa a vida dele. Ele não pode esperar isso. Ele só tem isso a partir do momento que ele se torna uma nova criatura. Quando o homem se torna uma nova criatura, ele volta novamente ao plano de Deus. Porque o pecado, a entrada do pecado no mundo não fez com que Deus tivesse um novo plano. Não mudou o plano de Deus. O pecado não mudou a estratégia de Deus. O diabo não conseguiu jogar água no vinho de Deus. Estragou a minha festa. Ele pecou, o homem pecou, agora eu vou ter que recolher o homem e levar para o céu, porque eu tinha um plano, eu tinha idealizado que o homem dominasse a terra, mas ele pecou, eu vou ter que recolher e levá-lo para o céu. Brincadeira, Lúcifer, tu estragou o meu plano. Pergunta a você, é isso que aconteceu? O diabo pode atrapalhar os planos de Deus? Pode atrapalhar o projeto de Deus, um Deus poderoso a quem nós servimos? Então é isso que eu gostaria de falar com você nessa noite, de cientificar a você e eu, que nós fazemos parte de um plano, de um propósito de Deus. E se nós estamos nesse plano, nesse propósito, a nossa vida dá certo. Por quê, pastor? Porque nós estamos andando no plano de Deus, não nos meus planos, não nos meus propósitos, mas no propósito de Deus. É por isso que a minha vida vai dar certo. Isaías capítulo 44, na versão contemporânea, verso 2, diz lá: eu sou o teu Criador, Paulo. Você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Então, mesmo antes de nascer, Deus tinha um plano para mim, Ele tinha um plano para você e Ele tem. Ele tem um projeto para as nossas vidas. Nós não somos obra do acaso. Nasci de novo, nasci dos meus pais, não me planejaram, agora nasci de novo, vim tantos anos no pecado, estou em Cristo Jesus e agora eu estou no reino de Deus, mas vivendo à parte. Deus me deixou no canto, somente tem uns planos para aqueles que são apóstolos, para aqueles que são profetas, para aqueles que são evangelistas. Não, eles têm um plano individualmente para cada um de nós. Tudo que é criado com um propósito. O teclado foi criado para tocar, o microfone foi criado para amplificar a voz, caixa de som foi criado para projetar essa voz, as poltronas para se assentar, tudo que foi criado com um propósito. Deus criou as árvores para quê? Com um propósito, para que elas deem frutos, para que sirvam de mantimento para aquele homem que ele plantou no jardim. Os mares, para que produzam peixe, para quê? Para aquele homem que está plantado no jardim possa comer. Os animais, para aquele homem que está plantado no jardim possa comer. E aquele homem criou para quê? Com um propósito. Você foi criada com um propósito. Um específico de Deus. Quantos estão entendendo? Não é obra do acaso. Sua vida não é obra do acaso. Você foi feito pelo planejamento celestial de Deus. Isso tem que estar no teu coração. E é isso agora que tem que entrar no teu coração, que a partir do momento que você está em Cristo Jesus, se você tem consciência de que você vive pelo propósito de Deus, a sua vida sempre vai dar certo. Não tem como não dar certo. Por quê, pastor? Porque você não está vivendo no teu propósito. Você está cumprindo um plano já pré-estabelecido antes de você nascer. Então a questão não é se aquela coisa existe, não. Você já foi planejado antes daquela coisa existir. Você foi planejado antes do seu futuro. Quantos entenderam? Então Isaías 44, versículo 2, na versão contemporânea diz isso: eu sou o teu Criador, foi eu que te criei.
Foi eu que te fiz, foi eu que te formei. Seus pais só foram um canal, eu que te formei. Você é fruto da minha criação. Eu sou o teu criador, Paulo. Você estava sob os meus cuidados, mesmo antes de você nascer. Você não é fruto do acaso, você foi criado com um propósito, Paulo. Você foi criado para cumprir uma missão que eu tenho para você, individualmente ou coletivamente como família. Eu tenho, Deus, um propósito para a tua vida. Salmo 39, vamos lá, 139. Glória a Deus. O salmista Davi, ele disse, eu não vou ler tudo, mas ele fala várias coisas. Mas aqui, por exemplo, no verso 14, ele começa dizendo, verso 13, ele diz, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas mãos, as tuas obras são admiráveis. A minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Veja aí o verso 16. Os teus olhos, Senhor, me viram, a substância ainda informe. E o que está escrito? E no teu livro foram escritos todos os meus? No livro de quem? Vamos continuar. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Veja, cada um deles escrito e o que, queridos? Cada um deles escritos e determinado de que forma? Quando nenhum deles ainda existiam. É por isso que eu te digo, você e eu somos criados com um propósito. Deus já planejou a nossa jornada. É justamente nós encaixarmos nesse propósito dele que vai garantir com que a nossa vida dê certo. Porque você está andando no plano, no propósito de Deus. Por isso que Satanás não tem qualquer vantagem contra você, porque você está andando no plano e no propósito de Deus. É por isso, querido. Por isso que as coisas na sua vida têm que dar certo, porque você está andando no propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Um dos propósitos que Deus tem para a minha vida, pastor. 1 João 5,4. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Então o propósito para você é isso, é para você vencer esse mundo. Deus te criou para que você vença. Deus não criou para que você seja derrotado. Está escrito. 1 João 5,4, abra, leia. Todo que é nascido de Deus vence. Você nasceu de Deus? Então você foi criado para vencer. Eu fui criado para vencer. E quando é que eu venço, pastor? Quando eu estou andando no propósito de Deus. Quando você está andando no propósito de Deus, você vence. Quando você está andando no propósito de Deus, as coisas dão certo, tem que dar, porque você está andando segundo aquilo que está escrito. Você está andando segundo aquilo que já foi estabelecido. É por isso que a tua vida tem que dar certo. É por isso que as situações na tua vida, a barreira tem que sair da tua frente, porque já existe algo escrito a teu respeito. Já existe algo escrito a meu respeito. Não pode dar errado. É por isso que você começa agora a entender mais a Bíblia. Então, pastor, é por isso que está escrito em Efésios 1:3, que o Senhor já me abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Ele já me abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Ele já me abençoou com todas, com uma, com duas, com três, com toda sorte de bênçãos celestiais. Porque tudo aquilo que ele escreveu no livro dele sobre mim, ele determinou que aquilo acontecesse. Aí vai dizer Deuteronômio capítulo 28. Se atentamente ouvires a minha voz e obedecer,
o que eu estou dizendo, virão sobre ti e te alcançarão. Está aí a explicação, porque você não tem que correr atrás da bênção, ela vai ter que te alcançar, porque já está determinado, já está escrito que ela tem que vir até você e te alcançar. Glória! Graças a Deus, vocês estão entendendo? Então não existe essa história, se a minha vida vai dar certo. Vai dar certo a partir do momento que você está andando no propósito de Deus. Vai dar certo a partir do momento que você está andando no planejamento de Deus, de acordo com aquilo que Ele está te pedindo, de acordo com aquilo que Ele idealizou para você. Não é isso que está escrito? Todos os meus dias foram escritos no teu livro, cada um deles é escritos e determinado. Escrito é uma coisa, escreva sobre mim aí, pastor Paulo está pregando e vai sair ali fora. É uma coisa. O comandante sabe muito bem. A partir do momento que ele escreve lá, o soldado Paulo vai sair agora. Está escrito, está determinado. Tem que acontecer. Por quê? Porque o comandante maior falou, ele autorizou, ele bateu lá o carimbo. Tem que sair. É o que Deus fez para mim e para você, na minha vida e na sua vida. Então, como é que eu descubro esse propósito? Como eu me volto para Cristo. Quando nós nos voltamos para Cristo, nós acabamos descobrindo o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Vamos a Efésios. Quantos estão entendendo? Isso tem que ser uma certeza no seu coração. Que as pessoas têm tendência em querer garantir a sua vida só meramente porque estão na igreja, querido. Não é assim. Nossas vidas e o sucesso da nossa vida não está garantido porque nós estamos dentro da igreja. O sucesso da minha vida está garantido porque eu estou andando no propósito de Deus. Eu fui chamado para isso. O apóstolo Paulo chegou a dizer para Timóteo: olha, Timóteo, nenhum soldado se envolve em negócios dessa vida, porque a vontade dele é satisfazer a vontade daquele que botou ele para fazer lá. Então, Efésios capítulo 1. Glória a Deus. Versículo 3, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem, olha aí, abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Assim, como nos escolheu em quem? Nele, antes da fundação do mundo. Mais um verso que prova que nós fomos criados, a nossa jornada foi criada antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, e em amor Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da sua glória e da Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Veja o verso 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Grifa, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que Ele propôs em quem? Em Cristo, de fazer o quê? De fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nele digo, no qual todos nós também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Em Cristo, quando nós nos voltamos para Cristo, nós descobrimos o propósito que Ele tem para a nossa vida. Então eu me volto para Cristo, eu descubro o propósito que Ele tem para a minha vida. Veja aí o verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos, em quem?
em Cristo, tudo nele, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor até o resgate da sua propriedade. Então é em Cristo que nós descobrimos o propósito. Pastor, eu já estou em Cristo há tanto tempo e eu realmente agora eu não sei qual o propósito que eu fui designado. A questão não é somente dizer, eu estou em Cristo, eu sou de Jesus. A questão é você ter, de fato, um relacionamento ativo com Ele. O que eu digo, querido, não é meramente nós virmos à igreja. Não é meramente vir aos cultos. É viver uma vida voltada para Ele. Você vai descobrir o propósito que Ele tem para a sua vida. Eu não posso dizer aquilo que você deve fazer. Não sou eu não sou o teu Criador. Teu Criador é Ele. Eu sei o que Ele tem falado para mim. Eu tenho descoberto o que Ele tem dito a respeito da minha vida. Por quê? Eu tenho me voltado para Ele. Eu tenho buscado, Ele é o arquiteto, Ele que Ele que planejou. Eu não consigo compreender na totalidade, porque eu não vou conseguir nunca, porque a mente humana não consegue conceber os planos de Deus. Mas Deus vai te mostrando por medidas. É como um grande quebra-cabeça. Você recebe uma peça, e você vai juntando as peças. Depois que você vai juntando aquelas peças, você consegue visualizar a figura por completo. Mas você começa por uma peça. Se você perseverar em achar, em buscar outra peça que é correta, essa aqui não é, essa aqui também não é, essa aqui também não é, deixa eu ver, já me mostrou isso aqui também não, essa aqui encaixa, você já tem uma ideia. Você não tem a concepção daquela imagem, tem uma ideia, é um quebra-cabeça. Então Deus vê que você manteve perseverança naquilo que Ele falou, você está em Cristo, descobriu aquilo que o seu desígnio, aquilo que Ele colocou, você sabe aquilo que você gosta de fazer, aquilo que aquilo que adoece o seu coração, aquilo que você sente prazer. Então você vai buscando a Deus. Deus, é isso aí que Tu tem na minha vida? Vai orando, vai buscando, Deus vai te revelando, devagar Deus vai te mostrando. Não estou dizendo que você vai ser um pastor, você vai ser uma pastora, um apóstolo, um evangelista. Estou dizendo que tem algo específico para você fazer. Seja na sua casa, na escola, na sua faculdade. Nós não fomos chamados somente para cuidarmos das nossas vidas. Os filhos de Deus foram resgatados do império das trevas com um propósito. Jesus, quando Ele faz a oração sacerdotal, Ele fala por 2 vezes que não era para que o homem saísse da terra, porque não foi o plano de Satanás que fez com que Deus mudasse de ideia. Ele continua tendo um propósito na sua vida. Ele continua tendo planos bons a seu respeito. E ele aparece em Jeremias capítulo 29, dizendo, Paulo, eu que sei que planos que eu tenho a vosso respeito, Paulo. Você faz muito planejamento, seus planejamentos são bons, seus planejamentos são legais, são lícitos, mas deixa eu te dizer, Paulo, eu é que tenho planos, pensamentos ao seu respeito. São pensamentos de paz e não de mal, são projetos, são propósitos de paz e não de mal, para te dar aquilo que você, Paulo, no final quer. Para te dar aquilo que você desejas, mas o plano é dele. O desejo é meu, o desejo é seu, o plano e o propósito é dele, gente. É o modo dele, não é o meu modo, não é o seu modo, é o modo dele. Ele fez o planejamento. Por isso que eu estou dizendo, não tente fazer a sua vida. O erro é nós tentarmos fazer a nossa vida. O que cabe a nós é termos desejos. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele é que satisfará o desejo do seu coração, não é você. É Ele que vai satisfazer. Os meios é dEle. Isso tem que ser um bálsamo no teu coração. É saber que você tem sonhos assim como eu tenho. E que isso vai ser realizado por meio de Deus. Se eu andar no propósito dEle. Seja o que for, família restaurada, transformação, é aquilo que Ele estabeleceu. Eu penso, eu tenho um plano, minha família toda salva, está mesmo no lugar que eu. Deus está dizendo que tem pensamentos melhores do que esse.
Eu penso em ter uma vida boa, tranquila. Deus está dizendo, eu tenho planos maiores do que esse. Eu planejo criar os meus filhos, deixar alguma coisa para os meus filhos, dar um bom futuro. Deus está dizendo, eu é que sei que planos, que propósito eu tenho a seu respeito. Eu me viro da... Por que, Deus? Ele me diz lá em Isaías capítulo 55, os meus pensamentos, os meus planos são maiores. Os meus caminhos, Paulo, são maiores que o seu. Eu estou falando firme, animado nessa noite. Porque isso não deixa qualquer resquício. É uma covardia contra Satanás. Ele não pode fazer nada para mudar isso na sua vida, na sua casa. Porque se você está andando no propósito de Deus, aquilo que está escrito a seu respeito, a respeito da sua família, vai acontecer. O que está escrito? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vai acontecer. Porque é plano de Deus. Aleluia! Mas não é nada daquilo que eu estou vendo. Mas por que vai acontecer? Porque já é plano de Deus. Amém? Diga glória a Deus. É isso. Então, se você for começar a analisar a Bíblia a partir dessa perspectiva, você vai entender as expressões daquelas pessoas que andaram com Deus. Você vai entender o apóstolo Paulo, vai entender o apóstolo Tiago, quando ele diz, Tiago capítulo 1, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Um doido, mandando eu me alegrar. Eu cheguei aqui segunda-feira na reunião de oração, quem estava ouviu. Eu falei, eu estou feliz da vida. A pessoa perguntou, por quê? Eu falei, porque eu estou cheio de problema. Eu estou feliz porque eu tenho problemas. É porque eu entendi, eu tenho um propósito, eu não estou aqui à toa, não sou fruto do acaso. Os problemas para mim sempre serão e sempre vão ser uma ponte de ouro até o meu milagre. Não tem outro jeito. Não se espante com o que eu vou dizer, não. Mas Satanás, para mim, ele é o meu personal trainer. Ele está contratado por Deus para me treinar. A intenção, é isso mesmo, Ale. Pegou, é isso aí. A intenção dele é me destruir, mas ele não pode, por quê? Por causa do propósito de Deus. Eu vou repetir, a intenção dele é me destruir, mas ele não pode, por quê? Por causa do propósito de Deus para a minha vida, por causa do propósito de Deus para a tua vida. Ê, glória! Não pode. Aí a gente vai cantar até com mais firmeza. Eu vou dançar de alegria antes de... Hein? Porque eu estou no propósito de Deus. Então Tiago disse, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações. Quer dizer que Tiago estava mandando me alegrar quando eu tiver um problema? Porque nada pode parar o propósito de Deus para a minha vida. E o apóstolo Paulo complementa dizendo, pelo que eu tenho prazer na tribulação. Que isso, é um doido. Veja as expressões, está na Bíblia, depois você vai ler. Como entender numa perspectiva humana? Não tem como. Como é que eu vou me alegrar cheio de problemas? Como é que eu vou ficar feliz porque eu tenho problemas? Vou ficar feliz se minha conta está recheada. Vou ficar feliz se está indo tudo bem. Se estiver tudo bem, eu fico feliz. Não, isso não é fé. Fé é para andar no propósito do Senhor. Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Tem que ter alegria, porque eu estou andando no propósito de Deus. Com qual o teu personal trainer? Mr. Lucifer. Ele não quer ser. Ele quer ser o destruidor. Mas quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo que morreu antes, ressuscitou, está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Paulo só pode concluir assim. Aí você vê Romanos 8, 28, vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Tem que cooperar por causa do propósito de Deus.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou. Amém? Não, amém não. Você esqueceu da segunda parte do verso. Muito importante. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Amar a Deus é bom, mas isso não dá garantias do sucesso. Vou repetir. Amar a Deus é bom, temos que amá-lo, mas isso não nos garante sucesso. O que garante o sucesso? É daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É andar no propósito dele. É fazer aquilo que ele pede. É fazer aquilo que ele sugestiona. É fazer aquilo que ele dirige a você, aquilo que ele te inspira, cumprir o plano e o propósito que ele determinou para a sua vida. Porque os que de mão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja ele primogênito entre muitos irmãos. Então, é uma covardia, é ou não é? Satanás querer se levantar contra a gente, porque nós estamos encaixados, gente, no propósito de Deus. Nós não estamos aqui para cumprir o nosso propósito. Estamos aqui encaixados para cumprir o propósito de Deus. Veja Efésios, capítulo 2, verso 10. Vai anotando esses versos para que você possa meditar na sua casa. Para que você possa ficar feliz, animado. Aleluia! Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, antes do nosso nascimento, preparou para que nós andássemos nela. É nesse propósito, não tem outro caminho. O caminho da vitória é o caminho do propósito de Deus. Se encaixe no propósito de Deus e a sua vida será acrescentada. Ande de acordo com o que Ele tem dito, com aquele que Ele tem te inspirado a fazer, e sua vida vai ser acrescentada. Você vai parar de se preocupar em fazer a sua vida, porque Deus é que vai começar a completar o propósito dele. Aí você vê, Jesus Cristo é o nosso modelo. Ele passa 30 anos esperando para poder aparecer no mundo. E quando ele aparece, você só vê as escrituras confirmando aquilo que já estava escrito a respeito dele. Todos os profetas, todas as pessoas que andaram com Deus, viveram para cumprir o plano de Deus. Tiveram sucesso? Tiveram. Aqueles que andaram no propósito de Deus, sempre teve sucesso. E não será diferente com você. Toda a escritura vai se cumprir ao seu favor, por causa do propósito de Deus. Como Jesus andava e dizia, para que se cumprisse o que fora dito antes dele aparecer, antes dele ir a Nazaré, quando ele foi, para que se cumprisse, todos os meus dias estão escritos e determinados. Então, Jesus andava para que se cumprisse o que fora dito. Para que se cumprisse o que fora dito. Se cumpriu, eu cheguei a Nazaré, se cumpriu o que foi dito. Mas já estava escrito. Vocês não estão animados? É assim na sua vida. Pareceu uma bênção, que bom, tive um filho, consegui. Para que se cumprisse o que já estava escrito, queridos. Minha família foi salva, toda ela, para que se cumprisse o que já estava escrito. Eu consegui mudar de vida, minha vida foi transformada, para que se cumprisse o que está escrito. E aí? Eu era pobre, miserável, para que se cumprisse o que estava escrito. Eu estava doente, agora estou curado, para que se cumprisse o que estava escrito. Aleluia. Chora lá para pá. Então é isso, encaixados no plano de Deus. O que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que me encaixar no plano de Deus se eu ainda não estou. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Graças a Deus. Queria falar mais, mas não dá por causa do tempo. Passou muito rápido. Oi? Faz no culto extra. Graças a Deus. Então quero te encorajar. Se você está andando no propósito de Deus, eu quero te encorajar a você permanecer. Se está enfrentando luta, levante a sua cabeça, mantenha-se firme no caminho de Deus, que todas as coisas vão cooperar para o seu bem, porque você está andando segundo o propósito daquele que te criou.
É o teu Criador que te colocou. Ah, pastor, mas eu não planejei isso. Exatamente. As coisas que estão do lado de fora que vão ter que cooperar para o seu bem, para o bem da sua casa, para o bem da sua família. Você não vai ter prejuízo, porque você está andando no propósito de Deus. Você está andando naquilo que Ele planejou para a sua vida. Nenhum dano vai acontecer na nossa vida se nós estivermos andando no propósito de Deus, querido. Aleluia. Feche os seus olhos. Ah, meu Deus, muito obrigado. É um privilégio poder andar, Senhor, no Teu propósito. É um privilégio saber que nós fomos chamados por Ti para cumprir a Tua vontade e não a nossa. Andarmos no Teu caminho e não no nosso. Cumprirmos, Senhor, os planos que o Senhor tem para cada um de nós, individualmente ou coletivamente. Eu quero Te agradecer por isso, Pai. Porque nós não estamos perdidos, poderíamos estar nesse mundo afora, poderíamos não ter Te conhecido, aí sim estaríamos, Senhor, ao sabor do vento, sendo guiados e dirigidos pelos nossos pensamentos, por aquilo que nós achamos e pensamos, mas não, nós temos hoje a Tua direção, temos a Tua palavra, temos o Teu propósito, temos o Teu Espírito que nos guia, que nos ilumina, que nos mostra a verdade. Temos a Tua voz, Pai, que diz que instruir-te-ei e te ensinarei no caminho que você deve seguir. Não é o caminho que você quer, Paulo, é no caminho que você deve seguir. Sobre as minhas vistas, eu vou te dar conselho. Aleluia. Choralamanabassa. Checralaprapassi. Chobrabassarabarra. Ah, meu rei, no nome de Jesus, nós queremos nos voltar para o Teu propósito. Se você nunca ouviu isso, eu quero, pastor, coloque a mão no seu coração e nós vamos orar. Meu Deus, eu quero entrar no Teu propósito. Eu não Te conhecia, mas agora eu quero. Entra na minha vida. Eu quero que a minha vida dê certo. Eu quero tocar nas coisas serem abençoadas. Eu quero ser dirigido por Ti. Entra na minha vida e através da minha vida começa a fazer uma obra na minha casa. Porque eu ouvi nessa noite que o Senhor tem planos ao meu respeito. Eu planejo muitas coisas, mas Tu tem planejamentos maiores. Eu aceito, eu quero. Levante suas mãos. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Se é o seu desejo, levante sua mão. Eu quero entrar nesse propósito. Eu quero entrar hoje. Pastor, eu quero hoje. Jesus, entra na minha vida. Eu quero hoje. Eu não vou deixar passar. Eu não vou perder a oportunidade. É a tua noite, querido. É a tua noite de entregar a tua vida a Ele. Aleluia. Ele vai transformar a tua vida. Ele vai te libertar. E você vai voltar novamente a andar no propósito dEle. Ele vai construir tua vida, tua casa, tua família. Aleluia. Xaralaprapá. Se é a sua vontade, levante as suas mãos. Xobracaralaprapassi. Isso aí. Deus te abençoe. Deus te abençoe. É isso aí. É uma decisão. Eu creio e eu quero. Por isso eu recebo nessa noite. Eu levanto minha mão. Amém. É isso aí. Vamos todos fazer uma oração. Ore comigo assim: meu Deus, ao ouvir a Tua palavra, foi gerado fé no meu coração. E a partir dessa noite, eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu decido fazer de Jesus o meu Senhor, aquele que me guiará, que me dirigirá no caminho em que eu devo seguir. A partir de hoje, eu declaro com os meus lábios que eu me torno uma nova criatura para andar de acordo com os propósitos de Deus, cumprindo a Sua vontade, e nada vai me impedir. Escreve o meu nome no livro da vida. Transforma, meu Pai, minha vida, o meu passado, porque eu não Te conhecia. E eu Te agradeço pelo benefício da salvação ter entrado hoje na minha vida. Amém. É isso aí. É isso aí.
É isso aí. Aleluia. Irá lá para passar abacai. É isso. Oh.